Aparecer aqui pra mim, pra eu poder abrir. Pra mim não apareceu aqui não. É que você vai. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Quinta-feira, chegamos. Só atrasei um pouquinho, mas cheguei. Estamos nós aqui, firme e forte. Você que está entrando agora, você que está chegando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, Tataquara, Avenida dos Mananciais, 995, Rio de Janeiro. Bem-vindo à nossa imersão nessa quinta-feira, última quinta-feira do mês de julho, dia 28, é isso? 28/7, às 19 horas e 36 minutos. Que Deus te abençoe. Você que está conectado conosco, seja bem-vindo. Você que estiver saindo da sua casa, em direção ao culto, em direção ao seu... Se você estiver saindo agora para trabalhar, ou reunido com a sua família, ou até mesmo indo para o culto da sua igreja, que Deus te abençoe. E muito obrigado mais uma vez por estar nos recebendo como família. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Vamos começar nessa quinta-feira a imersão. Antes de eu começar, deixa eu colocar lá nos grupos, compartilhar nos grupos, que eu ainda não compartilhei. Eu vou compartilhar no grupo das mulheres. Fala, amor. Já compartilhei. Você já compartilhou lá na escola bíblica, né? Então eu vou enviar para o grupo das mulheres, que eu ainda não compartilhei, lá no grupo das mulheres e no grupo dos homens. Ó, imersão começando. Cadu já deve ter colocado lá com certeza. Tá lá. Né? Amadas irmãs, ó, iniciou aí, ó, já botei o link aí, hein? Vamos todo mundo entrando na imersão. Ó, a imersão começou. Deixa eu botar aqui, ó. Mãozinha aqui. Vamos todos conectados. Amém? Deixa eu voltar aqui para a página do Face. Voltei. Cheguei. Estamos todos conectados, graças a Deus. Vamos começar, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos, por estarmos mais uma vez aqui, pelos livramentos que o Senhor nos deu, sejam eles visíveis, livramentos também invisíveis que o Senhor nos dá todos os dias, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Vamos orar nessa hora. Tia Kátia, que Deus abençoe a sua vida, tia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e daqui a pouco a gente vai entrar na passagem bíblica e vamos iniciar nossa imersão. Convido a você esse período de oração, estarmos juntos, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, que é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu agir, pelos livramentos, ó Pai, por tanto cuidado para conosco, por tanto cuidado para com a nossa família, com a nossa igreja. Muito obrigado, Espírito Santo. Queremos te render graças e agradecer por tudo. Agradecer porque mais uma vez pudemos contemplar o dia e tivemos forças para dizer bom dia, Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos agora nesse momento de imersão, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa os nossos familiares, abençoa aqueles, Senhor, que estão agora lá naquele leito do hospital, aqueles que precisam do teu socorro, da tua ajuda, de uma palavra tua, Deus. Vai de encontro aos corações agora, Senhor. Vai de encontro aos que estão famintos e sedentos pela tua palavra, Espírito Santo. Vai falando com o teu povo, vai agindo na vida do teu povo. Te pedimos, fala conosco nessa imersão. Senhor, que nós possamos, Senhor, realmente sentir a tua presença durante esse período de imersão. Que tu possas falar aos nossos corações e conduzir-nos, ó Pai, a mais intimidade contigo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Muita gente aqui foi entrando no período de oração. Deixa eu ir dando a paz do Senhor aqui. Tia Kátia, eu já tinha falado, né? Tia Kátia, tio Fernando, que Deus abençoe. Elaine, boa noite, paz do Senhor, querida pastora Liliane. Tia Miranildes, a paz. E quem mais for entrando, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vou pedir um favor, pastora Liliane, vai colocando, por favor, os avisos da semana, que eu acabei não anotando, e eu sei que tem atividade da igreja essa semana, tem atividade da igreja no sábado e o do domingo. Aí, por favor, coloca a atividade da igreja, porque e no final a gente vai estar falando sobre, tá? Vamos começar a nossa imersão? Tema de hoje, já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, Novo Testamento. Vou lhe dizer como é que você faz, hein? Mateus, Marcos, Lucas. Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Abra no capítulo 18. Deu tempo de você abrir já, não é? Então, abra no capítulo 18. Vou repetir mais uma vez. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Amém? Vamos lá. Vamos. Oi, tia Gladys, a paz, tia. Que Deus abençoe. Nessa noite, a gente vai estar falando sobre algo muito importante. Aliás, toda a palavra de Deus é importante, porque a palavra de Deus nos confronta, ela nos ensina. E algo que chamou muito a nossa atenção quando a gente foi estudar essa passagem bíblica. Nós vamos, nesse capítulo 18, nós temos várias parábolas aqui, né? Nós temos milagres, nós temos parábola, nós temos ensino, e justamente o que a gente vai falar hoje é sobre um dos milagres. E o que esse milagre traz de ensino para cada um de nós? Traz para a gente poder despertar, porque muitas vezes, queridos, ainda que sejamos cristãos, ainda que sejamos filhos de Deus, mas muitas vezes estamos dormindo ou então já nos acostumamos com o milagre. E vem uma palavra assim que a gente já leu tantas vezes e o Senhor vem nos falar de uma outra forma, fazendo com que a gente acorde e veja o agir de Deus nas nossas vidas. Então vamos juntos hoje, vamos falar sobre o cego que enxergou mais do que a multidão. Amém? Vou repetir, hein? O cego que enxergou muito mais do que uma multidão. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 35 ao 43. Vou pedir ao meu amado marido Carlos Eduardo, Cadu. Leia, por favor, meu amor. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém. Vamos entrar agora na passagem? Como nós falamos, o texto dessa imersão, o tema dessa imersão nessa noite é o cego que enxergou mais do que a multidão. Você acabou de ler, você conhece essa passagem bíblica, eu tenho plena certeza disso. E hoje a gente vai falar sobre esse ilustre cego. Esse homem estava sentado à beira do caminho, esse homem mendigava. E a Bíblia nos ensina muitas lições que podemos trazer para os nossos dias. O cego de Jericó vai nos ensinar primeiramente que a multidão estava naquele lugar
enxergava apenas o que os seus olhos físicos poderiam enxergar. Vou repetir. O cego de Jericó, ele era cego, ele mendigava. Ele estava ali mendigando a porta daquela cidade, enquanto uma multidão se arrastava ao entorno de Jesus. Quando eu digo multidão, eu não falo assim de 1.000 pessoas. Eu falo de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas em torno de Jesus. Mas aquela multidão não conseguiu enxergar o que um cego conseguiu ver. Porque a multidão, embora estivesse com a sua visão física plena, ela era cega espiritualmente. Enquanto aquele cego que era fisicamente cego, espiritualmente ele via. E eu vou te provar isso. A Bíblia vai dizer, a multidão, eles poderiam ver fisicamente, mas na verdade eles eram completamente cegos espirituais. Já esse homem que estava à beira do caminho era cego fisicamente, mas ele enxergava mais do que toda a multidão, porque ele enxergava com olhos espirituais. Ou seja, ele enxergava pela fé o milagre dele. E que poderia sim esse milagre se tornar realidade. E a pergunta de hoje é: como estamos enxergando Jesus? Será que estamos enxergando Jesus conforme a multidão? Ou estamos enxergando Jesus como o cego de Jericó enxergava? E é justamente nesse aspecto que a gente vai entrar. O cego de Jericó estava sentado à beira do caminho. A sociedade talvez olhasse para aquele homem e dizia: é apenas mais um mendigo, é apenas mais um servo, é apenas mais um desvalido. E ele não tinha benefício nenhum, porque até mesmo sequer poderia entrar no templo para poder assistir a uma pregação do templo. Eles não poderiam, por quê? Porque se tivesse algum defeito físico, você que conhece a palavra de Deus, você vai ver que homens e mulheres com defeitos físicos, homens aleijados, homens coxos, leprosos, eles não poderiam sequer ficar à porta do templo. Então eles ficavam onde? Na entrada da cidade mendigando. Ou na porta de lugares pedindo esmola. Por quê? Porque a eles não era lícito o direito sequer de ouvir a palavra. Então, imagine que toda aquela multidão acompanhava Jesus, mas a multidão não conseguia enxergar o que um cego que estava todo o tempo na porta da cidade de Jericó conseguiu enxergar. E isso acontece nos dias de hoje. Muitos de nós estamos dentro da igreja, mas não conseguimos ver Jesus. Muitos de nós somos filhos de Deus, nascemos em berço evangélico, somos cristãos, louvamos, adoramos, mas não estamos enxergando Jesus. Estamos apenas acompanhando a multidão e vendo até onde a nossa visão física pode alcançar. Aquele cego enxerga Jesus com os olhos da fé. A multidão enxerga Jesus com olhos físicos, com olhos limitados. Mas aquele cego não. Aquele cego acompanha Jesus, aquele cego enxerga Jesus com os olhos de fé. Enquanto a multidão fala que aquele que está passando é o Nazareno, olha os olhos da fé. Aquele cego diz que quem está passando é o filho de Davi. Filho de Davi aponta para a promessa. Olhos de fé. A multidão via apenas o Nazareno. O cego enxergava o filho de Davi. E agora a gente entra. Lá a primeira oportunidade, a gente vai ver a primeira lição que ele nos dá. A oportunidade de receber um milagre. Oportunidade. Quando eu enxergo Jesus, eu vejo também a oportunidade do milagre, independente da situação. Ele perguntava, e aqui eu vou antes de entrar nessa primeira parte, a gente vai dizer
que ele, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E alguém da multidão disse que Jesus Nazareno passava. Simplesmente Jesus Nazareno passava. Ele cego, e isso eu acho magnífico, eu acho lindo dentro da palavra de Deus. Como é que um homem que não teve a oportunidade, sabe, de estar dentro do templo acompanhando as pregações, um homem que era visto sobre um maldito pela sociedade, um homem que não tinha RG, não tinha CPF, era um ninguém, mendigava, cheirava mal, com aquelas roupas cheias de bicho, com aquela, sabe, muitas vezes sem tratamento nenhum, ele conseguiu ver que aquele não era Jesus, o Nazareno, mas aquele era a promessa que foi feita a Davi, a promessa que o Senhor chegou: não faltará varão, Davi, que se aceite do teu trono, porque da raiz de Davi frutificará o renovo, diz a Bíblia. E aquele cego, ele clama: não, esse aí é Jesus, o filho de Davi, ele é a promessa, ele é aquele a quem a gente estava esperando, ele é o renovo, ele é a raiz de tudo, ele é o princípio de tudo e o fim de todas as coisas. Ou seja, ele enxerga muito mais do que a multidão e ele diz: é a ele que eu tenho que clamar, porque ele sim tem a provisão do meu milagre. Agora é a hora de eu parar de mendigar. Agora é a hora de eu parar de ficar pedindo esmola no templo, porque chegou o filho de Davi que é capaz de me curar. E é isso que a gente vai ver nessa hora. Versículo 36, vou pedir para o Cadu ler mais uma vez. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Um belo dia, ele assentado, mendigando, ouviu algo que não era comum. Esse homem nos ensina a aproveitar o momento especial em que Deus se faz presente em nossas vidas. Primeira coisa, aproveitar o momento especial em que Deus se faz presente em nossas vidas. Aproveite cada momento com Deus. Aproveite cada culto, aproveite cada reunião de oração, aproveite cada intercessão, aproveite cada comunhão na igreja, aproveite cada imersão, cada lição de escola bíblica, cada chamados para vencer, cada leitura da palavra de Deus. Aproveite, querido, porque você não sabe quando o seu milagre vai chegar, mas você sabe a quem recorrer. Então aproveite as oportunidades. Naquele momento, aquele homem ouviu algo que não é comum Jesus Nazareno passar por aqui. E todo lugar que Jesus passa, ele deixa de ser comum. Não é comum isso que está acontecendo na minha vida. Não é comum esse reboliço que está acontecendo na vida da minha família. Não é comum isso que está acontecendo dentro do meu trabalho. É hora de clamar. Então aproveite as oportunidades de você estar junto, de você estar ligado, de você estar com raiz forte e comece a clamar. Aquele homem ensina a aproveitar o momento especial que Deus se faz presente nas nossas vidas. E eu tenho algo para te dizer. Deus pode se fazer presente na sua vida em qualquer momento. Basta você estar ligado com Ele. Você não sabe quando o Espírito Santo vai agir. Porque Jesus, quando fala a Nicodemos, ele disse: Nicodemos, você não sabe a posição do vento. O vento sopra e a gente não sabe para onde vai. Mas uma coisa eu sei quem é o dono do vento, Nicodemos. E uma coisa eu digo para você: Jesus, ele pode te operar naquela simples reunião de café da manhã, naquela reunião de oração, naquela reunião de intercessão, num chamados para vencer. Você que está aí agora online nos assistindo, o Senhor pode operar você. O necessário é que você creia na palavra de Deus e não perca a oportunidade. O cego de Jericó ouviu algo que não era comum e buscou saber o que está acontecendo. Quando você vê o sinal que Deus está querendo operar, querido, e para que você perceba esse sinal, você precisa ter intimidade. Intimidade você só se tem com busca, com a entrega, com a sede pela palavra. Não perca a oportunidade. Verso 37, vamos ler juntos.
verso 37 de Lucas 18. A gente vai ler junto agora. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Não sabemos, mas ao que indica, alguém naquele momento parou e começou a contar aquele cego que Jesus estava fazendo e por onde ele passava. Esse alguém deve ter dito, eu estou conjecturando, tá? Jesus o Nazareno está passando e ele tem feito curas, milagres, prodígios, maravilhas, ressuscitou mortos, ele tem feito o impossível acontecer. A multidão via Jesus assim. Jesus Nazareno é esse que está ressuscitando mortos, esse que está fazendo milagres. E o cego de Jericó, sabendo quem era Jesus, por já ter ouvido falar, colocou o desejo naquele seu coração e começou a clamar a Jesus, mas ele clamava de uma forma diferente. Ele não clamava como os outros. Ele clamava, sabe, vem algo diferente. A adoração, ela flui de dentro para fora. E aí a adoração, ela vem com revelação do Senhor, porque o nível de intimidade já ficou mais profundo. Peraí, ele ressuscita mortos. Peraí, ele faz milagres que os outros profetas ainda não fizeram. Ele fala de uma forma diferente. Esse homem que está passando aqui não é qualquer homem, ele não é qualquer profeta, ele é algo muito mais profundo. Tem a oportunidade de mergulhar e ter sede para conhecer mais. Filho precisa conhecer mais do Pai. Precisamos mergulhar mais nas profundezas de Deus, nos mistérios que são revelados dentro desses livros proféticos aqui, os quais estão disponíveis dia e noite, e que todo dia se faz presente e temos acesso com nossas mãos. E muitas vezes lemos como a multidão e esquecemos de ler a palavra de Deus como o cego de Jericó. Mas ele era cego, mas ele via com olhos espirituais. E quando eu falo para ler, eu estou dizendo com olhos espirituais. E aí ele vem dizendo o seguinte, verso 38 e 39. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego de Jericó nos ensina algo totalmente maravilhoso. Vamos ver que algumas pessoas olharam para ele e disseram para ele parar de clamar. Não importune o mestre. O mestre não vai te ouvir. Mas o cego de Jericó, que ensina que quem precisa do milagre, quem necessita do milagre, tem que buscar, querido. O que a palavra de Deus nos ensina é que quem precisa do milagre somos nós e não Deus. Você compreendeu isso? Quem precisa do milagre somos nós, não Deus. Então nós precisamos buscar. Nós precisamos clamar. Deus não tem obrigação de absolutamente nada. Porque o plano de salvação já foi feito. E mesmo assim ele não tinha obrigação de se fazer homem, Deus, e vir à terra e morrer por cada um de nós. Ele fez por amor. Quem precisa do milagre somos nós. Nós precisamos buscar. Nós precisamos clamar. É hora da igreja se unir em clamor. Quem precisa do socorro somos nós. Quem precisa do escape somos nós. Deus não tem obrigação de fazer. Deus faz se Ele quiser. E se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos clamar e reconhecer a sua soberania. O cego de Jericó não olhou para quem falava, mas ele olha para o dono do milagre. E nesse contexto eu tenho mais alguma coisa para te dizer. As circunstâncias vão tentar calar o teu clamor. Muita gente vai tentar abafar o teu clamor. Vai muita gente achar que você está pedindo demais. Vai muita gente achar que você não tem que mais pedir aquilo.
Muita gente vai dizer, mas você já pediu tanto, mas você acha que Deus não está te ouvindo? Continue clamando, persevere na tua oração e súplica ao Senhor, mas veja bem o milagre que você está pedindo. Veja bem o milagre que você está pedindo, não deixa a multidão tentar parar o teu clamor. Muitos de nós, devido às circunstâncias da vida, essas circunstâncias vêm e abafam o clamor da igreja ou o clamor do povo. Dificuldade financeira, adversidade, depressão, opressão, discussão dentro de casa. Eu não vou para a igreja. Abafou o teu clamor. Eu hoje não estou bem. Abafou o teu clamor. Eu já estou cansado de perseverar. Abafou o teu clamor. O desânimo. Abafou o teu clamor. Chega disso, não deixe nada disso abafar o clamor. O clamor da igreja precisa estar aceso. O fogo arderá continuamente diante do altar e não se apagará. O clamor precisa estar aceso. A adversidade não tem força para te parar. A multidão não tem autoridade para mandar você calar a boca. Só quem tem autoridade é Jesus Cristo. E Deus te deu autoridade para pisar a cabeça do diabo e a cabeça do serpente. Não deixe que outras pessoas tenham autoridade sobre a tua vida para poder dizer que você tem que parar de clamar. Não é assim que funciona, querido. Só um tem poder para fazer isso. O nome dele é Jesus Cristo. E se Deus disse que vai te conceder, aguarde em Deus porque Ele vai te conceder, mas não pare de clamar. Não deixe a sua fé diminuir. A sua fé precisa estar acesa, como labareda diante do altar. A fé é do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz. Mas aqui não é em relação ao tamanho da fé, mas sim a sua intensidade. A sua fé pode ser pequena, mas se ela for intensa, é o suficiente para Deus agir. Vai se expandindo. Deus não ouve só os grandes, não, querido. Deus ouve grandes e pequenos. Porque a Bíblia diz que todos eles estarão diante do Senhor. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Graças a Deus que somos pequenos. Porque aquele que não for como uma criança, esse não entrará no reino dos céus. Então, clame. Faça como aquele cego. Você consegue entender porque que o cego, ele enxergava mais do que a multidão? A multidão enxergava a fama de Jesus. A multidão só enxergava milagres de Jesus. A multidão só queria ver o que Jesus fazia. Aquele cego, ele enxergou o filho de Davi. Ele enxergou a promessa. Ele enxergou o cumprimento da promessa. Aquele cego simplesmente ele pôde bater no peito e dizer: eu sou cego, mas eu também sou filho de Abraão e eu tenho direito a essa promessa. E por ter direito a essa promessa, eu vou clamar ao filho de Davi, porque o filho de Davi vai me ouvir e eu vou alcançar o meu milagre. Queridos, somos filhos de Abraão, temos direito à promessa. Então comece a clamar e eu tenho certeza que o Senhor vai operar um milagre na tua vida. Mas não é o milagre que você quer, e sim o milagre que você precisa. Precisamos de Jesus. Essa é a profundidade. Não é de coisas, mas de Jesus. Essa é a profundidade. É o milagre que precisamos que Ele vai trazer à existência. Muitas vezes você pode achar que precisa de um milagre A, mas o Senhor vai trazer à existência o milagre B. Por isso que primeiro eu clamo ao filho de Davi: tem compaixão de mim. E aí eu deixo com o filho de Davi para que o milagre seja feito. Vamos continuar aqui. O milagre em nossas vidas consiste no clamor. O que eu acabei de falar. O cego de Jericó começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras versões, tem misericórdia de mim. A multidão fala para ele se calar, mas ele continua clamando
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu digo, por que o cego continuava clamando? Porque o nosso Deus é o Deus que muda história. O nosso Deus é um Deus que muda história. E milagre de Deus nas nossas vidas também está ali para mudar a nossa história. Muda completamente. Se você vê depois que Jesus é ressurreto e ele ascende aos céus, ele se despede dos seus discípulos, a história do mundo ela se divide em antes de Deus, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós temos AC e temos DC, antes e depois. Um milagre de Deus muda a história. O milagre mudou a história da igreja. O milagre mudou a história daquele cego. O milagre mudou a nossa história. Mas muda nossas vidas. O milagre da salvação mudou a nossa história. Muda a nossa vida. Querido, pare de viver no passado, porque Jesus já mudou a sua vida. Milagre de Deus muda a nossa história. Por isso aquele cego clamava. Aquele cego clamava a promessa. Aquele cego clamava porque ele era filho de Abraão. E por ser filho de Abraão, ele conhecia a promessa. E ele sabia que Jesus viria da linhagem de Davi. E ele sabia que aquele que viria da linhagem de Davi carregava o milagre. Que ele poderia, sim, fazer muitas coisas. E a partir do momento que Jesus fizesse o milagre na vida dele, ele sabia, não é apenas a cegueira que ele vai me tirar. Mas eu agora vou ser uma pessoa no meio da sociedade. Eu vou ter RG, eu vou ter CPF, as pessoas vão começar a me enxergar, eu vou poder me olhar diante do espelho e ver que eu sou alguém, que eu sou uma pessoa. Querido, Deus quer dizer para você, você que agora está passando por essa depressão, você que muitas vezes acha que vai tentar suicídio porque a vida para você já acabou, ou você que acha que a sua vida não tem nada demais, se olhe no espelho, bata no peito e diga, eu sou filho de Abraão, eu faço parte da promessa e o milagre de Deus mudou a minha vida porque eu não sou um nada nesse mundo, eu pertenço a uma geração de adoradores, a uma geração de profetas, a uma geração de levitas, a uma geração de servos do Senhor, a uma geração de filhos, uma geração chamada, levantada por Deus, com propriedade santa, sacerdócio santo, eleito, povo adquirido de Deus. Então você é muita coisa. Você é aquele que foi capacitado para pisar a cabeça da serpente. Só não está fazendo isso porque você ainda não tomou posse da sua posição no reino. Milagre de Deus muda a história. E Deus quer fazer com que a gente possa enxergar isso hoje. Muitas vezes a gente se sente desanimado, a gente se sente cansado. Estou passando por tanta turbulência, tanta provação. Não tem dinheiro nem para dar de comer para os meus filhos. Mas se você clamou esse pobre e o Senhor, Deus, a Bíblia diz, o Senhor o ouviu. Clamou a igreja e o Senhor a ouviu. Fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Você pode estar sendo passado na moeda, mas Deus não está te deixando faltar nada. Podem tentar te humilhar, mas Deus não está te deixando faltar nada. Você está cansado? Você acha que muitas vezes você não entende essas lutas, essas adversidades? Tem milagre de Deus. Tem propósito de Deus. Sua vida está sendo mudada. Uma nova história Deus escreveu para você. E nessa história, Jesus está contigo. E você está sendo ali, conduzido pelo Espírito Santo. Porque existe um legado para você escrever, querido. Aquele cego deixou um legado de fé. Ele iniciou cego, mas ele terminou enxergando. E olha, com as duas visões, a espiritual e a física. Verso
40 e 41. O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. 40 e 41? Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus, no momento em que faz essa pergunta, que queres que eu te faça? Ou em outras versões, que queres que eu faça? Jesus sabia qual era a necessidade daquele homem. Mas ele queria ouvir dos lábios daquele homem a necessidade. Por quê? E eu vou te dizer. O Senhor também nos dias de hoje quer ouvir dos seus lábios as suas necessidades. Que você venha expressar as suas necessidades através das suas orações. Expressar o desejo do seu coração. Senhor, que neste dia de hoje está perguntando: o que queres que eu te faça? Aquele cego, no momento em que Jesus faz essa pergunta, ele vai de encontro à necessidade daquele homem. Prontamente ele responde: que eu veja. Aquele cego, que era cego, sabia qual era a sua necessidade primordial. Preste atenção nisso. O cego sabia do que ele necessitava. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu necessito ver. E Jesus sabia que aquele cego estava falando a verdade. Porque realmente, ao adquirir a visão, toda a sua vida seria transformada. Ele poderia conviver com as pessoas. Ele poderia ter acesso às escrituras. Ele então poderia entrar no templo, porque ele deixaria de ser um deficiente físico. Quantas vezes Jesus nos pergunta: o que queres que eu te faça? E nós não confessamos com os nossos lábios a nossa real necessidade. Não podemos ocultar aquilo ao Deus que tudo vê. Seja transparente diante de Deus e diga qual é a sua real necessidade. Senhor, a minha real necessidade hoje é parar de beber. O que queres que eu te faça? Eu preciso parar de fumar. Eu preciso parar de ficar preocupado demais. Eu preciso parar de abandonar a igreja. Eu preciso parar, Senhor, de mentir. Eu preciso parar de enganar. Eu preciso parar de colocar as minhas prioridades na frente e deixar as prioridades do reino para depois. E aí, vai ter um casamento perfeito. Porque você está sendo completamente transparente com o Senhor e está dizendo: Senhor, eu hoje estou me colocando diante de Ti, a minha real necessidade é essa. E o Senhor vai dizer: eu estou vendo a sinceridade do teu coração e eu estou aqui hoje porque você conseguiu tocar. Você tocou no altar, meu filho. Você tocou em mim, meu filho. Porque tu foi sincero. E agora eu te dou. Por causa da tua sinceridade. Por causa do teu arrependimento. É realmente isso que você precisa. Não se esconde nada de Deus. Então, quando ele perguntar: o que queres que eu te faça nessa imersão? Diga para ele: Senhor, o que eu realmente preciso. Como o cego falou. O cego foi completamente realista. Jesus chegou e disse: o que queres que eu te faça? Senhor, eu preciso ver. Talvez ele precisasse de outras coisas. Mas a necessidade real dele, sabe? Aquela que estava machucando, aquela que... sabe, estava deixando aquele cego mendigar aquela vida toda, era a visão. Eu preciso ver. Eu não aguento mais ser cego. Eu não aguento mais essa vida de cegueira física. Eu preciso ver.
E eu creio que ele falou quando ele responde ao Senhor, eu imagino na minha mente ele já chorando. Eu preciso ver, tu sabes, Senhor, o quanto essa visão pode mudar a minha mente, pode mudar meu coração, pode ser libertadora para minha vida. Eu preciso ver, porque essa visão vai me libertar de muita coisa. Talvez hoje nós estejamos como esse cego, precisando confessar aquilo que realmente necessitamos para sermos mais livres e podermos respirar. E Jesus está passando. E você não pode deixar a multidão te impedir de fazer isso. Que a multidão muitas vezes pode ser o tempo, pode ser o teu dia a dia, pode ser agora. Você pode estar muito ocupado agora. Mas Jesus está passando. Deixa tudo e começa a clamar. Não deixa a multidão tentar abafar o teu clamor. E aí, a gente vai ver aqui, no momento em que Jesus pergunta qual era a necessidade daquele homem, prontamente ele responde que eu veja. Ao expressar para o Senhor Jesus qual era a sua necessidade, aquele homem que era cego agora recebe o milagre e passa a enxergar. Verso 42 e 43, vamos ler juntos. Jesus lhe disse: recupere a visão, sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus chega para ele e fala: vê, a tua fé te salvou. Em outras versões, a tua fé te curou. E olha a diferença. Ele recebe o milagre. É algo profundo isso, é algo muito profundo. Ele recebe o milagre e ele simplesmente não vira as costas e vai embora. Ele recebe o milagre e ele se torna ali um pregador daquele milagre. Ele se torna uma testemunha daquele milagre. Ele se torna ali, ele começa a levar aquele milagre como marca. Ele não é como, às vezes, como nós agimos, que recebemos o milagre e aí daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente esquece do que Deus fez. A gente esquece de como éramos anteriormente e como Jesus transformou a nossa vida. Como a gente esquece que a gente conseguiu acordar hoje e contemplar o dia, enquanto pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Esse cego não faz como cada um de nós. Esse cego nos ensina que eu recebi o milagre, então agora eu vou seguir Jesus. Mas eu também não vou seguir Jesus como a multidão está seguindo. Eu vou seguir Jesus glorificando por cada dia que eu estou vivendo. Porque um dia eu estava vivendo em trevas e hoje eu vivo na luz. Será que a gente só glorifica a Deus quando está na igreja? Ou a gente glorifica a Deus todos os dias, levanta as nossas mãos? Porque um dia nós éramos filhos das trevas e hoje nós somos filhos da luz. Glorificando. A Bíblia vai dizer, talvez aquele cego, durante a sua caminhada com Cristo, passasse por outras adversidades. Tá bom, passou a cegueira, mas como é que ele ia arrumar trabalho? Porque se ele vivia mendigando, ele não tinha serviço. Então agora ele já podia arrumar um emprego. Depois de arrumar emprego, ele poderia começar a tomar banho, a ter sua higiene pessoal, a ter roupa, a ter um lugar para dormir, a ter um lugar para ficar. Como é que Jesus foi mudando a vida desse homem e ele segue glorificando, porque ele sabe a diferença que faz o milagre de Deus nas nossas vidas. Querido, siga glorificando. Mas o Senhor ainda não fez nada. Como Deus ainda não fez nada, só o fato da sua salvação já é o suficiente. Você não vai arder no inferno. O nome está escrito no livro da vida. Já tem promessa para cada um de nós. A gente já está no lucro. Sabe? É algo muito profundo que Deus foi fazendo na vida daquele cego.
E a forma com que aquele cego segue Jesus. Pessoas por muito menos abandonam a igreja. Pessoas por muito menos trocam o culto por uma festa. Trocam o ministério por alguma coisa. Ah, eu tô chateado com o pastor hoje. O pastor passou e não falou comigo. Tô chateado, pronto. Aquele cego seguiu glorificando. E a Bíblia vai dizer, que o Cadu acabou de ler, que a multidão, depois que viu o cego... Olha só, gente, a gente quando lê a palavra de Deus, sabe, Deus vai revelando pra gente. A multidão começou a ir atrás dele, não é isso que está dizendo aí? Glorificando, não é isso que está falando? Que a multidão depois começou a ir atrás desse cego glorificando, depois que o milagre na vida do cego foi consumado. Peraí, a mesma multidão que agora começa a glorificar, era a mesma multidão que estava mandando ele calar a boca antes. Você está vendo aí? E se esse cego tivesse ido com a multidão? A mesma multidão que glorificava a Deus pela cura com aquele cego, era a mesma multidão que estava mandando ele calar a boca. Era a mesma multidão que via Jesus só como um nazareno. Multidão é só para atrapalhar. Multidão tá ali só para ficar, sugando o teu sonho. Mas esse cego estava tão ligado com Jesus, ele estava tão ligado com Jesus, que ele estava tão feliz com o milagre dele, que ele não queria nem saber se aquela pessoa do lado mandou ele calar a boca, ou se a pessoa da esquerda mandou ele calar a boca. O que ele queria era continuar glorificando e seguindo com Jesus. Era isso que ele queria fazer. Era continuar glorificando. Não importa se o da direita mandou eu me calar. Não importa se a esquerda mandou eu me calar. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu tô olhando, eu tô focando pro alvo. Eu tô olhando para Jesus. Não me interessa se A falou mal de mim. Não me interessa se B disse que eu sou beato. Não interessa se C mandou eu calar a boca. Eu tô feliz com o meu milagre. E eu tô focado com Jesus e eu vou glorificando. Se quiser, meu irmão, levanta a mão e glorifica comigo. Se quiser, minha irmã, levanta a mão e glorifica comigo. Mas se não quiser, também não glorifica. Eu sei que eu vou continuar glorificando. É assim que esse cego estava fazendo. O que nós precisamos fazer até hoje. Porque se a gente for olhar para as adversidades, vão querer abafar o nosso clamor. A gente já leu o 42, 43, né? E logo viu e seguia glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto dava louvores. Aquele homem não enxergava fisicamente, mas pela fé sabia que Jesus poderia curá-lo. E que apenas Jesus podia mudar a história da sua vida. E essa mensagem vai nos mostrar que Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. A fé salva, aquele homem foi salvo. Veja isso. Ele foi curado e foi salvo. Tem pessoas que muitas vezes são curadas, mas não têm um encontro genuíno com Jesus. Você consegue compreender? Eu vou repetir. Tem pessoas que são curadas, mas não tem um encontro genuíno. Eu vou te dizer qual. Eram 10 leprosos. Os 10 foram curados. Mas quantos voltaram? Apenas um. Um teve um encontro genuíno. Quantos livramentos Deus nos dá? Quantas vezes glorificamos e agradecemos ao Senhor? Livramentos que Deus sequer permite que tomemos conhecimento. Porque muitas vezes, se a gente tomar conhecimento, a gente pode ficar impactado ou então horrorizado com o tamanho do livramento. E aí o Senhor nem permite que a gente tome conhecimento, então o Senhor já está livrando.
Livramento de acidente, livramento de enfermidade, livramento de qualquer tipo de coisa que possa acontecer na nossa vida. Deus já está livrando e muitas vezes Deus sequer permite que a gente tome consciência disso. E quantas vezes a gente acorda de manhã e diz, muito obrigado, Espírito Santo. Às vezes a gente acorda de manhã e só foca nos problemas, né? Tô sem dinheiro, tô sem ânimo, tô cansado, não aguento mais essa vida, não aguento mais isso. A gente só foca nos problemas. E agradecer. Você acha que aquele cego só tinha cegueira como problema? Ele tinha um monte de problema. Ele tinha um monte de problema. Mas o que ele precisava naquela hora era a cegueira. E ele já estava feliz com um dos milagres. Não precisava, ele nem pediu o resto, eu só quero um. Querido, glorifique a Deus pela vida que você tem, pela família que você tem, pela oportunidade que você tem de acordar todos os dias, pelo levantar das suas mãos, por você ter pão na tua mesa no café da manhã. E mesmo que não tenha, glorifique só pelo fato de você estar vivo. Glorifica ao Senhor pelo teu emprego, pela tua igreja, pelos teus irmãos em Cristo. Ninguém é perfeito, a sua igreja pode não ser perfeita, a membresia pode não ser perfeita, mas glorifica a Deus. Para de valorizar os problemas. Começa a glorificar o Senhor. Pode ser, sabe, o fio de um cabelinho assim. Sabe o nosso fio de cabelo aqui, bem fininho, bem fininho? O milagre pode ser isso. O fio assim, ó, de um cachinho desse meu aqui, ó. Só, não tô falando nem o cacho inteiro, tá? O fio aqui, ó, só do cacho. Já é o suficiente para levantar minhas mãos e glorificar para o resto da minha vida. Porque o Senhor me ama. E isso ninguém pode tirar. O diabo não queria que aquele cego enxergasse, porque ele sabia que aquele cego iria propagar e glorificar o nome do Senhor. E aquela vida seria salva. E através da multidão, o diabo tentou calar aquele cego. Quantas vezes o diabo está tentando calar o teu clamor e muitas vezes você, sem discernimento, permite que isso aconteça. Quando colocamos a nossa fé em ação, vemos todos os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas. Seja cura, libertação, transformação, renovação, todo milagre só acontecerá nas nossas vidas mediante a fé. E aqui eu encerro. Todos os milagres só acontecem em nossas vidas mediante a fé. A Bíblia diz que sem fé, isso você sabe, é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é a prova daquilo que não vemos, mas aquilo que cremos. A Bíblia diz que o ouvir vem pela palavra de Deus, o qual produz a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A Bíblia diz N coisas sobre a fé. E a Bíblia nos ensina que isso tudo só é possível a partir do momento que tem dentro de mim algo maravilhoso chamado fé. Não é uma fé temporária. Não é uma fé humana, daquela fé que eu tenho quando eu entro no ônibus e confio que o motorista do ônibus vai me levar até o local onde eu necessito. Isso é uma fé humana. É uma fé temporária. Quando a gente fala dessa fé, é uma fé sobrenatural. É uma fé que me leva ao vale de ossos secos e eu vejo ossos se mexerem. É uma fé que me coloca dentro de uma conta bancária zerada e eu consigo ver ali o agir de Deus e glorificar a Deus pelo que eu ainda não vejo. É uma fé que pode fazer um ventre seco gerar uma vida.
É uma fé que pode transformar uma corrente sanguínea. É uma fé que pode operar milagres, onde a ciência não vai explicar, onde a teoria não vai explicar. Porque para milagre de Deus, ciência humana nenhuma tem explicação. Milagre de Deus é algo sobrenatural. Não se explica com algo humano, mas se explica no mundo espiritual para a glorificação do nome do Senhor. É essa fé que eu necessito. É essa fé que a Bíblia fala. Do tamanho de um grão de mostarda, mas intensa, cheia de intensidade, cheia de brasa viva, cheia de fogo. Essa fé que me alimenta. Essa fé que me faz ter sede de incendiar a palavra de Deus, de ler muito mais a palavra de Deus, de mergulhar nessa palavra, de compreender esse evangelho, de comer desse evangelho e aplicar esse evangelho na minha vida todos os dias. É essa fé que me faz conversar com meu Deus quando eu tô no banho, quando eu tô debaixo do chuveiro, quando eu tô no banheiro. Sim, quando eu tô no banheiro eu converso com Ele. Quando eu tô deitada na minha cama eu converso com Ele. Quando eu tô brincando com meus filhos eu converso com Ele. Quando eu sento no sofá cansada que eu fiz aquela faxina dentro de casa, eu sento e começo a conversar com Ele. Espírito Santo, muito obrigado, mas Espírito Santo, eu tô tão cansada. Senta aqui do meu lado, Espírito Santo, vamos conversar um pouquinho. É dessa fé que a gente está falando hoje nessa imersão. É dessa fé, querido. Quando você tá no teu carro, você começa a conversar com Ele, sabe? Você começa a botar tudo pra fora. Senhor, Tu sabes o quanto eu tô preocupado com isso, o quanto eu preciso. Deus, eu agora vou chorar contigo. É o meu momento de chorar contigo. É dessa fé que a gente está dizendo hoje. Foi essa fé demonstrada pelo cego de Jericó. É essa fé que a gente precisa. Não é uma fé das quatro paredes quando a gente entra no templo da igreja, mas uma fé que nos acompanha, que arde todos os dias. É dessa fé que me alimenta. Aqui, ó, na palavra. E diante disso, a gente encerra o Salmo 23, vai dizer algo maravilhoso, que é esse testemunho dessa fé. Eu vou lá abrir para que não falte, embora a gente saiba de qual o Salmo 23, mas a gente está falando de fé, né? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu estou falando de fé, uma fé intensa, uma fé que arde. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não vai me faltar as bênçãos, mas também não vai me faltar as adversidades. Não vão me faltar as adversidades. Mas o Senhor, nisso tudo, sabe? Nesse conjunto, o Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Eu vou deitar em verdes pastos quando eu estiver na bonança. Mas eu também vou deitar em verdes pastos quando eu estiver na adversidade. Senhor, refrigera a minha alma no dia de hoje. Porque eu tô chorando, eu tô sedento, eu tô triste, mas refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Pai. Guia-me. Eu não posso olhar para a multidão. Eu não posso olhar para aqueles que estão me mandando calar a minha boca. Eu não posso olhar para aqueles que estão dizendo que isso é grande demais para mim, que eu não vou chegar, é pretensão demais minha. Eu não quero olhar para nada disso, porque todas essas coisas são promessas tuas. Então guia-me na tua justiça e na tua vereda. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e muitas vezes o vale da sombra da morte pra gente pode ser a humilhação que passamos todos os dias. As pessoas jogando na nossa cara, que às vezes nos ajuda. As pessoas jogando na nossa cara o que faz pela gente. A gente tendo que pedir as coisas para alguém. Ainda que eu ande nesse vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não vou temer essas adversidades, porque tu estás comigo. E eu tenho vara, e eu tenho cajado que me consolam. Eu tenho os dois juntos. Depois a gente fala para você a interpretação de vara e cajado juntos. Meu consolador, dentro de mim.
Preparas, sabe, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, de todos esses que me mandaram calar a boca, de todos esses que me afrontaram. O cego teve mesa preparada. Jesus preparou uma mesa para aquele cego de Jericó, porque a multidão pôde ver um milagre na vida daquele cego. Tem mesa preparada para você, querido, tem mesa. Prepara uma mesa diante da presença dos meus inimigos, porque unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice, transborda. Sabe aquela fé transbordante? Aquela fé que começa a impactar, aquela fé que começa em você, e essa fé começa a impactar o vizinho que está do teu lado, o irmãozinho que está na tua frente, o irmãozinho que está atrás de você. É disso que a gente está falando. Óleo que unge a cabeça, que vai descendo por todo o corpo, e que quando você começa a glorificar, esse óleo começa a respingar em todo mundo, transborda a presença. Você é fonte de presença de Deus, essa presença transborda. Aonde você vai, você transborda na presença. Certamente, Senhor, mesmo passando por toda essa dificuldade que eu estou passando, mesmo vivendo como mendigo aqui na porta da cidade de Jericó, mesmo mendigando, tendo que pedir esmola para todo mundo, certamente que bondade e misericórdia, porque não tem faltado pão, não tem faltado água, não tem faltado a provisão de cada dia, não tem faltado a provisão. Mesmo com as contas apertadas, mesmo muitas vezes devendo algumas contas, não tem faltado a provisão. Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do meu Deus. E habitarei na taquara. Pegar como exemplo a nossa igreja. Você que está nos assistindo, que pode ser da outra igreja, e habitarei lá na sua igreja. E habitarei na minha casa, a minha igreja, a minha primeira igreja. Por longos dias. O cego recebeu o milagre e a Bíblia vai dizer que ele seguiu Jesus por longos dias. Nós, igreja, por longos dias. Você está vendo o link com a fé? Move. Somos movidos por fé. Compreende isso? Nos move, nos alimenta, nos levanta. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa imersão. A gente finalizou aqui. E aquilo que eu não pude passar, que o Espírito Santo abençoe. Que o Espírito Santo possa falar contigo. Peço perdão no avançar da hora, né? Mas que o Espírito Santo possa falar com você. Porque Deus, nosso Deus, é um Deus de milagre. É um Deus profundo, sabe? É um Deus onde ele fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. É justamente aquilo que ele tem reservado para cada um de nós. Quem poderia imaginar que um cego teria uma visão muito maior do que uma multidão? Quem poderia imaginar? Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos surpreende, ela quebra protocolos. E que a palavra de Deus possa te surpreender cada dia mais. E se você quer um conselho, leia a Bíblia. Se alimente da Bíblia. Mergulhe na Bíblia. Paulo vai dizer que não podemos nos deixar ser levados por vãs doutrinas. Então, busque a Bíblia. Entendimento profundo. Aula dominical. Estudo bíblico. Participe da reunião de oração. Preste muita atenção na pregação do Evangelho. E siga a Bíblia. Aqui tem tudo o que você precisa. Vamos orar? Vamos agradecer? Quero também agradecer a Deus nesse momento pelos queridos e amados que têm ajudado a nossa igreja,
dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Muito obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Você tem sido canal de bênção. Nós temos um aluguel aí, a gente paga aluguel, todo mês a gente tem que pagar o aluguel. E você que ainda não pôde contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, ou quer contribuir, nos comentários tem os dados bancários da igreja. Independente de valor, o que você puder, o que Deus colocar no seu coração, a oferta é voluntária. E o que Deus, se você não pode contribuir com algo financeiro, você tem outro meio de contribuir também. Compartilhe as nossas mensagens, compartilhe minutos com Deus, compartilhe imersão, compartilhe chamados para vencer, compartilhe as palavras, as mensagens que a igreja tá. Participe conosco, né, das nossas atividades da igreja. Doe seu tempo para o Senhor, doe seu tempo, o dízimo do seu tempo. Isso é muito importante, sabe? Você não sabe, olha só, você não sabe a hora que Jesus vai passar na porta da cidade. Então esteja atento. Amém? Esteja atento como aquele cego estava. E agradeço muito, mais uma vez, a ajuda de todos os nossos colaboradores, a ajuda dos irmãos com a Bolsa Apostólica da nossa igreja, e vamos orar nesse momento. Você que tem pedido de oração, coloque aqui, eu vou ver se tem algum pedido de oração aqui, coloque aqui o seu pedido de oração, né? Muitos comentários aqui, o Senhor foi falando aqui, Cadu fez os comentários aqui, Deus abençoe cada um de comentário. Pastor Tadeu também fez comentário, Caio também fez comentário. Caio fez um comentário, Jesus, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Caio entrou na rede, fez comentário. Caio, te amo. Tia Gladys também, Elaine também. Jesus é maravilhoso, glória a Deus, que o Senhor falou aos nossos corações, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você que tem pedido de oração, coloque aqui o seu pedido de oração e nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. E daqui a pouco, a gente terminando de orar, nós vamos dar os avisos, tá? Os dados bancários da igreja tá aí nos comentários, tem o nosso Pix, a nossa conta Pix, o nosso CNPJ, tá nos nossos comentários todos os dados bancários da igreja, se você quiser contribuir, aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. Vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o Deus maravilhoso. Tu és o Deus de todas as coisas. Tu és o Deus que responde. Tu és o Deus que nos consola. Tu és o Deus que nos abraça, Senhor. Te agradecemos pela vida da tua igreja, pela nossa membresia. Te agradecemos pela Bolsa Apostólica, ó Deus, que tu não deixa faltar nada, Senhor. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que têm ofertado, que têm dizimado, pela vida dos colaboradores. Abençoa, Senhor, as finanças do teu povo. Abençoa, Senhor, as finanças da igreja. Nós temos agora, Senhor, os pagamentos das contas, o aluguel da igreja. Senhor, vem com o teu poder e com a tua glória sobre todas essas contas, ó Deus. E vai suprir as necessidades. Supre também a necessidade das outras casas, das outras igrejas, Senhor. Que tem muitos pastores também clamando a ti o teu socorro financeiro. Ser com os teus servos. Ser com os teus filhos. E já te agradecemos. Colocamos também os pedidos de oração do teu povo. A cada pedido de oração, Senhor, colocamos diante de ti. E tu sabes, Senhor, o que fazer, como fazer e como atender cada pedido. E que se cumpra a tua vontade. Que jamais seja a nossa vontade, mas sempre a tua vontade em todas as coisas, ó Deus. Amém. Porque a tua vontade é perfeita, boa e agradável, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos. Guarda o nosso pastor, guarda a pastora, guarda o pastor Jorge, guarda a diaconisa Sandra, guarda o pastor Márcio, guarda a diaconisa Angélica, guarda toda a membresia da nossa igreja, os diáconos, as senhoras, as crianças, Senhor. Guarda, Senhor, os músicos, ó Deus, os professores de escola bíblica dominical. Vai guardando o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Vai ter batismo em agosto. Agora vamos dar os avisos. Vamos lá. Vamos aos avisos agora. Temos... Pastor Tadeu já colocou aqui. Caio, Deus é bom, né? Deus é muito bom. Estou feliz que você comentou aí. Deus é bom. Pastor Tadeu colocou. Em agosto, mês que vem,
nós teremos batismo. Esse domingo é o último domingo de agosto, então vou te dar já a agenda da igreja, tá? Último domingo de julho, perdão. Mês de agosto teremos batismo. Batismo, glória a Deus, sabe? Testemunho, nova vida, sabe? Aquele momento de altas fotos, você lá descendo aquelas águas batismais geladas, frias e profundas, você se batendo de frio, glória a Deus, você realmente é um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Batismo em agosto, está marcado na nossa igreja. Dia 30 agora, a gente tem culto das mulheres, mulheres do Senhor. Tem culto, hein? Olha aí, você que acompanha a nossa rede social, vai estar lá na rede social da igreja, vai estar lá, culto, dia 30 agora de julho, culto das mulheres. Não se esqueça, com certeza vai estar botando lá na rede social, Facebook, Instagram da igreja, os stories da igreja, vamos falar com todos os anúncios, culto das mulheres, sábado agora, não perca de forma nenhuma. Deus falando purinho. Vai ter Santa Ceia mês de agosto. Santa Ceia. É Santa Ceia agosto? Agosto, né? Agosto tem Santa Ceia. Fique ligado, mês de agosto tem algo profundo. Primeiro sábado de agosto tem jejum. Você pensa que acabou? Acabou não. Tá vendo quanto aviso? Acabou não. Tem jejum, primeiro sábado de agosto. Fica ligado aí, meu irmão. E agora eu vou te dizendo a agenda da semana. Domingo, às 16 horas, Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo a gente vai estar falando sobre igualdade do Evangelho. Não perca. Escola Bíblica Dominical, domingo, 4 horas da tarde, lá no Santuário, a partir das 4 horas da tarde, Escola Bíblica Dominical, mas também vai ser transmitido online. Ou seja, online e também no presencial Escola Bíblica Dominical. Logo depois da Escola Bíblica tem o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, com toda a igreja reunida, toda a igreja dando glória, levantando a mão e dizendo aleluia e glória a Deus. O culto também é presencial e online. Culto na nossa igreja domingo, presencial e online. Terça-feira, chamados para vencer a partir das 19h30. Presencial e online, lá no nosso santuário. Não sabe o endereço? Te digo, Avenida dos Mananciais, 995, Taquara. Imersão, como todas as quintas-feiras, imersão é somente online. Pastor Tadeu e pastora Liliane, hoje eles não puderam estar, mas quinta-feira que vem vão estar firme e forte. Vocês estão com saudade do pastor? Firme e forte, quinta-feira que vem. Domingo, firme e forte vai estar lá. Pastora, firme e forte na reunião das mulheres, sábado agora. Então, aproveita, mata a saudade que você já está desse casal maravilhoso. E que mais? Dei todos os avisos e acabou? Acabou, pastor? Pastor disse amém, é porque acabou. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco até agora. Fique com Deus, Paz do Senhor, e até logo, até uma próxima oportunidade. Amém? Que Jesus te abençoe e te guarde. Aniversário de Ministério Pastoral. Pastor Tadeu colocou aqui. Desculpa, irmãos, eu esqueci, Tem mais aviso aqui, rapidinho, não desliga agora não. Aniversário de Ministério Pastoral e nós temos culto do Dia dos Pais. Papais, tem culto. E compartilha essa live. Pastor Tadeu tá escrevendo, eu tô passando. Ele escreveu amém e bota mais uma mensagem. Compartilha essa live. Compartilha lá essa live, querido. Agora que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor. Beijo. Estou igual a pastora, mandando beijo, Pai do Senhor, e até uma próxima oportunidade.